Dá para comprar uma vaga na seleção brasileira? Ou a camisa amarela é só para quem merece? Essa resposta, galera, mexe com uma engrenagem que o país prefere fingir que não vê. O Brasil, infelizmente, acabou de ser eliminado da Copa do Mundo pela Noruega ainda nas oitavas de final. A queda mais precoce de 36 anos, o maior jejum do título de nossa história. E quando a seleção cai desta forma, todo boteco, todo grupo da família, toda a timeline volta para a mesma dúvida. Será que foi só futebol ou teve algo a mais disso? Para eu te responder, eu preciso tirar você um pouco do estádio de futebol. Esquece os gramados por apenas um minuto e vem aqui comigo para onde o futebol brasileiro realmente acontece. Zurique, Suíça, madrugada de 27 de maio de 2015. O Baur Aurlac, um hotel de 5 estrelas da beira-lago, um do tipo de que hospeda reis, sheiks, bilionários. Porém, naquela semana, hospedava a elite do futebol mundial, reunida para o congresso da FIFA. Às 6 horas da manhã, homens apaisanas atravessam o saguão, sem alarde, sem sirene, sobem a escada com uma lista de nomes na mão e começam a bater em porta em porta. Minutos depois, algum dos homens mais poderosos do esporte mais popular do planeta sai do hotel escondido, atrás de lençóis brancos, que os funcionários seguraram esticado para poupar os outros hóspedes da cena. Atrás de um daqueles lençóis, um senhor brasileiro de 83 anos. José Maria Marim, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O homem que simplesmente mandava no futebol no país. Foi preso pelo FBI num hotel de luxo e depois condenado nos Estados Unidos por corrupção e lavagem de dinheiro. E aqui vai o detalhe que transforma escândalo em padrão. Ele não foi o único. Apenas, meus queridos, 5 dos últimos 7 presidentes da CBF terminaram presos ou simplesmente afastados. Enquanto isso, muito longe dali, na base do futebol brasileiro, a identidade de um menino era vendida por R$1.000 para ele fingir uma idade que ele não tinha. O homem atrás do lençol e o menino do documento falso, que eu vou falar mais pra frente, nunca se cruzaram. Mas os dois carregavam o mesmo escudo. Então talvez a pergunta certa não seja se uma vaga na seleção brasileira já foi comprada. Talvez seja outra. Por que que, nesse futebol, esta pergunta nem soa tão absurda? Isso aqui não é uma história apenas de eliminação da Copa agora de 2026. É a história de uma instituição e de quanto ela cobra pelo sonho que promete de graça. Antes de seguir, deixa eu te apresentar o personagem principal deste documentário todo. Ele não veste chuteira e também não veste terno. A Confederação Brasileira de Futebol controla as 3 coisas que fazem o jogo existir: dinheiro, as regras e a seleção propriamente. E ele é quem decide quem veste a amarelinha, quem apita, quanto vale cada contrato. No papel é a guardiã do futebol brasileiro. Já na prática, bom, a prática é que a gente veio investigar aqui nesse vídeo. Porque existe uma palavra que a própria imprensa usou para descrever esta entidade. Não fui eu que inventei, não. Quando um dos presidentes dela cai, as reportagens diziam que ele tinha transformado a CBF num balcão de negócios. Um balcão, galera. Pensa numa imagem. Um lugar onde tudo deveria ser conquistado pode ser comprado. O registro de um garoto tem preço, um cartão amarelo tem preço,
Um contrato de televisão tem preço e até o nome do campeonato brasileiro hoje carrega a marca de uma casa de aposta nas costas. E quem sustenta esta acusação também não sou eu, é o FBI, que algemou o presidente da CBF e a justiça americana que o condenou. É a FIFA que baniu o sucessor dele do futebol simplesmente para sempre. Nesse vídeo, a gente vai percorrer este balcão de ponta a ponta, da mercadoria mais barata, um documento de R$ 1.000 nas mãos de um menino, até a mais cara, uma propina de 40 milhões de dólares no topo do mundo. No fim, a gente volta com uma pergunta que abriu tudo isso aqui, com uma resposta muito honesta. Todo balcão organiza sua vitrine do barato até o mais caro. Então a gente começa pela prateleira lá de baixo, a mercadoria que eu citei de R$ 1.000. Um cartório, interior do Brasil, dia comum. Na fila, um rapaz de 19 anos, papelada na mão, tirando o passaporte. Ninguém repara nele. Normal, isso acontece todo dia. Por que alguém repararia? Só que aí tem um problema com aqueles documentos. O rapaz que está na foto tem 19 anos. O rapaz que está no papel é mais novo. Ele não estava ali para viajar, ele estava ali para rejuvenescer. A Polícia Federal prendeu este rapaz em flagrante, documentos falsos, comprado por R$ 1.000 de um homem que apresentava-se como preparador de jogadores da base. O tal preparador também foi preso. O produto que ele vendia nunca foi um treino. Era tempo. Idade nova, no papel, para quem precisava caber numa categoria. E é aqui que o conhecimento muda o jeito como você enxerga o jogo. Porque no mercado da base, idade não é apenas um número, é um preço. Um atacante de 17 anos é uma promessa que vale milhões. O mesmo atacante com 20 é só mais um atacante. 3 anos de diferença no papel separa um projeto de craque de um desempregado. Então, quando a idade real atrapalha o negócio, fabrica-se outra. Essa fraude é tão antiga no futebol brasileiro que tem até um apelido: gato. E o caso mais famoso estourou no fim dos anos 90 com um atacante do São Paulo chamado Sandro Hiroshi. Mais velho no gramado do que na certidão, quando a farsa veio à tona, o clube perdeu pontos no campeonato por ter escalado um jogador que oficialmente, praticamente, era outra pessoa. No Espírito Santo, o Ministério Público Federal denunciou um esquema em que adultos usavam documentos adulterados para roubar vagas de menores de 18 anos. Preço do documento? Pasmem, 250 a 400 reais. Menos que uma camisa oficial de um time de futebol. Agora a parte que dói, nesta engrenagem o menino é as duas coisas ao mesmo tempo, produto e vítima. Enquanto a farsa dura, ele é a mercadoria com margem de lucro. Quando desaba, o clube perde ponto. E ele perde tudo. O nome, a idade, a carreira, a linha de quem ele é e quem inventaram que ele fosse. Bom, se você acha que virar profissional protege alguém de ser tratado como mercadoria, olha isso. Em 2025, a Polícia Federal desmontou uma quadrilha que abria contas bancárias falsas em nome de jogadores da Série A. Suspeitos foram presos hoje no Paraná e em Rondônia por aplicarem um golpe milionário em jogadores da elite do futebol brasileiro. Você vai se lembrar dessa história. Essa quadrilha é aquela que usava documentos falsos para abrir contas salário e depois desviava parte dos pagamentos. O jogador Gabigol do Cruzeiro teve um prejuízo de R$800 mil. Gabigol e Kahneman estavam entre os nomes usados. Mais de R$1 milhão desviados com a identidade de quem estava no campo
sem saber nada. Do campinho de terra à Série A, a lógica não muda. O jogador brasileiro é um ativo. E todo ativo nesse balcão pode ser falsificado, vendido e até mesmo descartado. Mas R$1.000 é troco. Para entender o preço de verdade, a gente precisa descobrir quem carimba esta mercadoria, quem valida o registro e quem transforma papel em jogador. E esta resposta sobe um andar, direto para dentro da federação, a mais poderosa do país. Todo jogador do Brasil, do menino da várzea à camisa 10 da Série A, só existe oficialmente depois de que uma federação carimba o registro dele. E é a federação que diz: esse atleta existe, essa é a idade dele, ele pode jogar. A mais poderosa de todas é a Federação Paulista de Futebol. Entre 2003 e 2010, o homem que presidia se chamava Marco Polo Del Nero. Guarda esse nome, porque 5 anos depois de deixar a federação que carimba registro, Del Nero assumiu a cadeia mais alta do futebol brasileiro, a presidência da CBF. E eu não estou dizendo que ele carimbou fraude não, galera. Eu estou te mostrando o desenho da escada, a estrutura que valida o menino lá embaixo e a que comanda a seleção lá em cima. Não são dois mundos separados, são degraus do mesmo prédio. E a gente vai voltar em Del Nero depois, né? No fim dessa história aqui, eu vou contar tudo sobre esses degraus. Um estádio da Série A, 2022. Zagueiro entra em campo sabendo uma coisa que ninguém mais ali sabe. Em algum momento daquele jogo, ele vai tomar um cartão amarelo. Não por acaso, mas por contrato. Até parece teoria da conspiração, né? E as pessoas podem até comentar: isso é teoria da conspiração. Mas calma que isso vai virar processo judicial. Em 2023, o Ministério Público de Goiás deflagrou a Operação Penalidade Máxima e o que se encontrou mudou o jeito de olhar para um lance do futebol. Uma organização criminosa pagava jogadores para entregar lances específicos, um amarelo na hora combinada, um pênalti cometido de propósito e às vezes o placar inteiro. Ele lucrava apostando nesses lances antes que eles acontecessem. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada, espero que você assista lá. Porque a aposta esportiva hoje não é só quem ganha. Dá para apostar em 4 escanteio, quantos cartões, se tal jogador vai ser advertido. Cada detalhe do jogo virou um mercado. E onde tem mercado, tem gente disputando a fraude e a oferta. Aquele zagueiro recebeu R$50 mil para forçar um amarelo numa única partida. Levou 360 dias de suspensão. O Tribunal do Esporte puniu 16 jogadores, 5 foram banidos do futebol para sempre. E em 2025 veio a parte criminal. O apontado como financiador do esquema foi condenado a 22 anos e 10 meses de prisão. A onda respingou até nos ídolos. Atletas de clubes grandes e até da seleção foram investigadas por padrões parecidos. Um deles, que joga na Inglaterra, foi acusado por lá e absolvido por faltas de provas. Mas o estrago na confiança já estava dado. O Congresso Nacional abriu uma comissão só para investigar manipulação no futebol. E tem um número porque explica por que isso explodiu logo aqui. O Brasil ultrapassou o Reino Unido em acesso a plataformas de aposta e virou o maior mercado do planeta. O país que mais ama o futebol virou um país que mais aposta em futebol. Agora responde rápido. Neste cenário, quem deveria proteger o jogo? A resposta deveria ser a CBF. Só que segue o dinheiro aqui comigo. Até 2018, os grandes clubes brasileiros estampavam um banco público no peito. Aí uma lei regulamentou as apostas de cota fixa. E uma meia dúzia de anos, a paisagem inteira muda de cor. 18 dos 20 clubes da Série A têm uma casa de aposta como patrocínio principal.
simplesmente 90% da elite. O dinheiro explodiu junto. Os patrocínios Master saltaram de 496 milhões de reais em 2023 para 1 bilhão e 117 milhões em 2025. Mais que o dobro em 2 anos. As bets expulsaram bancos, montadoras e farmacêutica no lugar mais nobre da camisa. E não pararam nos clubes, não. A própria CBF é patrocinada por uma das casas de apostas. E o Campeonato Brasileiro, o torneio que organiza o futebol nacional, hoje leva o nome de uma bet. Pensa aqui no desenho. Árbitro apita um jogo, dentro de um campeonato com nome de casa de aposta, organizado por uma entidade patrocinada por casa de aposta. Num país onde jogadores são presos por vender lances para apostadores. Cada peça dessa frase é verificável e o conjunto é o problema. O maior patrocínio da história do futebol brasileiro foi assinado em 2024, 370 milhões de reais, de uma casa de aposta pro Corinthians. Durou 6 meses. A Polícia Civil lá de São Paulo investigou o contrato e concluiu uma coisa muito grave. Parte da comissão foi desviada por uma empresa de fachada ligada ao crime organizado. No meio do caminho aparece um homem apontado como lavador de dinheiro do PCC, executado a tiros dentro do aeroporto de Guarulhos no fim de 2024. Um dos assassinatos mais rumorosos aqui do país. O presidente do clube foi indiciado por associação criminosa e lavagem de dinheiro e destituído do cargo pelo conselho. Ele nega tudo, diz que não conhecia os intermediários. Respira e olha a escada que a gente acabou de subir. Um documento de R$1.000, um carimbo da federação, um amarelo de 50 mil, um contrato de 360 milhões com o crime organizado e um corpo nessa história toda. E aí sobra a última pergunta: quem construiu este balcão? Para responder, a gente precisa voltar no tempo e subir até o último andar desta escada. Rio de Janeiro, 2016, morre um homem de 100 anos. Morre rico, morre livre e morre celebrando. O nome dele, João Havelange. Se você não viveu na era dele, precisa entender quem foi este homem. Porque sem ele, nada do que eu te mostrar aqui existe desse jeito. Havelange mandou no futebol brasileiro e depois presidiu a FIFA por quase 25 anos. Foi ele que transformou uma das entidades quase amadora num império global bilionário. Expandiu a Copa do Mundo, casou o futebol com as maiores marcas do planeta e inventou modelos de negócio que move o esporte até o dia de hoje. Só que o processo revelou o outro lado desse império e ele veio da Suíça. Uma agência de marketing esportivo chamada ISL comprava da FIFA os direitos de transmissão e a revenda do futebol mundial. Quando ela quebrou, a justiça suíça abriu os livros. E nos livros estava escrito que Havelange e os genro dele recebeu mais de 40 milhões de dólares em propinas para entregar esses contratos. 40 milhões de dólares. O homem foi afastado da FIFA sob a acusação de corrupção e morreu sem passar um único dia preso, aos 100 anos, no Rio de Janeiro. Essa é a pedra fundamental do balcão. No topo do futebol, o crime compensa. O genro que aparece nos livros da ISL tem nome: Ricardo Teixeira. E adivinha o que ele presidia? A CBF. Por 23 anos. Galera, 23 anos. Foi na era dele que a imprensa cunhou a expressão que dá o nome nesse vídeo: o balcão de negócios. Em 2019, a FIFA baniu Ricardo Teixeira do futebol por propina em contratos de transmissão. Ele nega o envolvimento com a corrupção. Depois de Teixeira veio José Maria Marim. Esse você conhece?
É o senhor de 83 anos, atrás do lençol branco lá em Zurique. Preso pelo FBI, extraditado, condenado nos Estados Unidos por corrupção, fraude bancária e lavagem de dinheiro. De todos, foi o único que conheceu uma cela, porque cometeu o erro de estar num país errado na hora errada. O sucessor de Marin é o nome que eu pedi para você guardar lá no começo. Marco Polo Del Nero, o ex-presidente da Federação Paulista, a dona do carimbo. Del Nero estava na Suíça, na semana das prisões, e voou de volta para o Brasil. Depois disso, simplesmente parou de cruzar a fronteira. A FIFA o baniu do futebol para sempre, por suborno e corrupção. A prisão nunca veio, porque ele nunca mais saiu do alcance da bandeira brasileira. A defesa dele alega falta de provas e corre. Quando a CBF finalmente elegeu um presidente prometendo banho de loja, modernidade, páginas viradas, Rogério Caboclo foi afastado por assédio moral e sexual contra funcionárias da própria entidade. Faz as contas aqui comigo. Havelange, afastado. Teixeira, banido. Marin, preso e condenado. Del Nero, banido para sempre. Caboclo, afastado. 5 dos últimos 7 presidentes. E segundo as estimativas do próprio FBI, só 3 deles teriam embolsado cerca de 20 milhões de reais em propinas. Uma maçã podre é acidente. 2, coincidência. 5 em 7 é árvore toda. E você pode estar pensando, tá, mas isso é o passado, né? Cartola velha, escândalo antigo, o país já mudou. Ah é? Então vem comigo para os últimos 14 meses. Maio de 2025, a justiça afasta o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A entidade entra em intervenção. Um interventor assume uma eleição e convoca às pressas Samir Chowdhury e vira o novo presidente. Tudo isso um ano antes da Copa do Mundo. Resultado, o ciclo que preparou a seleção para o Mundial teve 2 presidentes da CBF e 4 treinadores. 4. O último deles, o Carlos Ancelotti, chegou com o ciclo já pegando fogo. E aí, 5 de julho de 2026, uma noite de verão em Nova Jersey, um estádio de mais de 80 mil lugares e o Brasil diante da Noruega por uma vaga nas quartas de finais. A seleção cai nas oitavas de final, a queda mais precoce em 36 anos. O maior jejum de títulos da história do futebol brasileiro se consolidou ali, naquele gramado. Dias depois, a CBF anunciou que Ancelotti fica até 2030, em nome de um ciclo dentro da normalidade. Os próprios jogadores foram se reunir com o presidente pedindo uma coisa que esse sistema nunca entregou: estabilidade. Agora junta todas essas peças, porque ela se encaixa de um jeito desconfortável. A entidade que deveria proteger a integridade do futebol tem 5 ex-presidentes presos ou afastados. É patrocinada por casas de apostas, administra um campeonato com o nome de casa de aposta. A CBF ocupa 3 cadeiras ao mesmo tempo. A do réu pela ficha, a do sócio pelo contrato e a do médico, porque é ela que deveria curar a doença da qual ela faz parte. É por isso que quando a seleção cai, a metade do país desconfia. E essa desconfiança não é paranoia de torcedor magoado, não. É o aprendizado. 30 anos de balcão ensinam o brasileiro a duvidar do próprio jogo. A justiça. Nem todo mundo neste futebol é o balcão. Existe treinador de base que forma gente antes de formar atleta. Dirigente que nunca se vendeu ou nunca vendeu um carimbo. Olheiros honestos. Projetos sérios. Eles existem e aos milhares.
E são eles que seguram este esporte de pé, apesar de tudo que você viu aqui. O problema nunca foi a falta de gente boa e honesta, é o sistema que deixa os desonestos subir a escada e chegar lá no topo. Só que repara no que se prova. Prova-se que a identidade de um menino foi vendida por R$1.000, que um cartão amarelo custou 50 mil, que um contrato de 360 milhões terminou com indiciamento por lavagem e um homem executado num aeroporto. Prova-se, a FIFA baniu 2 presidentes da CBF, que o FBI prendeu um terceiro, que a justiça americana o condenou, 5 dos últimos 7 preso ou afastado. Então a resposta honesta para esta pergunta que abriu este vídeo é outra pergunta. Só que agora você já sabe o peso dela. Num futebol em que a idade tem preço, o cartão tem preço, o contrato tem preço e o campeonato tem preço, e a própria confederação já foi chamada de balcão de negócio, porque exatamente a camisa amarela seria a única coisa sem etiqueta? Bom, infelizmente, eu não sei a resposta e não pode isso te dar, mas eu sei que esta dúvida diz muito sobre o futebol que construiu pra gente. O submundo do futebol brasileiro não fica embaixo. Ele tem CNPJ, tem sede na Barra da Tijuca e tem presidente. E ninguém precisa vender um único jogo inteiro não, para esse futebol já estar comprado. Um menino pobre olha para o futebol e enxerga a única aposta de saída de vida dele. Depois de tudo que você viu, me diz nos comentários. Esta porta leva pro sonho ou pode levar ele pro balcão? Bom, se esse vídeo te fez enxergar o jogo com outros olhos, compartilha com quem você acha que vai gostar, amigos, e ainda que acha que isso é teoria de torcedor magoado. E se você quer entender como o dinheiro das apostas está reescrevendo o esporte que a gente tanto ama, o próximo vídeo que eu vou fazer vai puxar esse fio da meada. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.